E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse sábado, 9h30 da noite lá no Mineirão, a gente tem Cruzeiro e Atlético, né? Clássico mineiro aí pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. E a ideia do vídeo de hoje, né? Um dia antes da partida, é a gente fazer um cara a cara, um mano a mano, um head to head, um face to face, um focinho a focinho, comparando aí as prováveis escalações de Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Aqueles atletas que é o mais provável, pelo menos, que Fernando Seabra e Gabriel Milito coloquem em campo na partida desse sabadão. Ressalto que eu tô gravando esse vídeo antes da divulgação da lista de relacionados, né? Então é possível que a gente tenha alguma novidade, coisa que eu duvido muito, tá? Mas todos os jogadores listados aqui devem estar entre os relacionados para o jogo e acredito que serão titulares. O Atlético Mineiro tem até um pouco mais de dúvida, alguma questão envolvendo desfalques, possíveis estreias. O Cruzeiro não, o Cruzeiro já tem uma escalação bem mais definida, né? Dentro do modelo que o Seabra vem adotando nas últimas rodadas. Tivemos um jogo abaixo contra o Fortaleza, mas tudo leva a crer que contra o Atlético o Cruzeiro volte a jogar no seu mais alto nível. E antes de ir para o campinho, fazer os ajustes e montar aí esse melhor 11, né, considerando as prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e tá rolando uma ótima promoção para o Clássico. Se você ainda não tem conta ativa na Betfair, entra pelo link da descrição, faz o cadastro que é super simples e rápido, porque a vitória do Cruzeiro tá com uma mega cotação de 5.0. Pelo link da descrição tem todos os detalhes ali, os termos e condições da oferta, tudo muito bem explicadinho, mas basicamente é o seguinte: se você ainda não é cliente da Betfair, entra pelo link da descrição, você vai fazer uma aposta no valor de R$10, tá? Uma aposta simples na vitória do Cruzeiro, qualquer placar. Se porventura o Cruzeiro ganhar, se der bom, seus R$10 vão virar 50 conto, né? Essa mega cotação 5.0. Ô Emerson, mas eu já tenho conta ativa na Betfair. Tem promoção? Tem, porque todo sábado a Betfair tá dando um valor de aposta grátis. No meu caso, normalmente eu tô recebendo R$2,50, tá? E se você já é um cliente e quiser apostar no clássico, né? Cruzeiro e Atlético, vitória do Cruzeiro, no momento que eu gravo esse vídeo, tá pagando 2.15, empate 3.2, vitória do Atlético 3.6. Então a Betfair considera o Cruzeiro favorito para esse confronto. Mas tem uma série de situações para você explorar nesse, em outros jogos aí de Campeonato Brasileiro, competições internacionais, Olimpíada, campeonatos europeus que estão voltando. A Betfair realmente é uma casa de apostas muito completa, tem tudo quanto é torneio do mundo para você apostar, tá? O que eu gosto sempre de lembrar, hein, galera? Apostar sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. E agora sim chegamos ao campinho com as prováveis escalações aí de Cruzeiro e Atlético Mineiro, tá? O provável Cruzeiro de Fernando Seabra: Cássio no gol, a zaga com Zé Ivaldo e Vidalba, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. Meio campo, Lucas Romero, primeiro volante, Matheus Henrique mais à direita, Barreal mais à esquerda, Matheus Pereira de camisa 10, dupla de ataque com Caio Jorge e Lautaro Dias. Provavelmente o time vai ser esse. A principal mudança em relação ao último jogo é a entrada aqui do Lucas Vidalba, né, zagueiro argentino, canhoto, no papel que era do João Marcelo, que não vai poder jogar porque tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza. Zé Ivaldo é titular, Cássio também, William e Marlon nas laterais. Houve uma certa indefinição com relação à situação do William, né? E aqui é claro que a gente tem uma diferença de nível muito grande, porque se não pode jogar o William, joga o Wesley Gasolina, por exemplo, qualquer lateral direito do Atlético aqui ganharia o mano a mano. Nem haveria muito espaço para discussão, né? A gente vai fazer um ajuste aqui porque os times jogam em esquemas táticos diferentes, né? O Milito joga num esquema com 3 zagueiros, tem algumas variações, mas dá pra gente fazer um ajuste até considerando as posições de origem e as características dos jogadores, tá? Mas o Cruzeiro aí com seu meio campo titular, o Wallace deve ficar no banco mais uma vez, e apesar de alguma discussão no ataque, de Neno e tudo mais, deve ser Caio Jorge e Lautaro mesmo. Já o Atlético Mineiro, do técnico Milito, deve ir a campo com o goleiro Everson, a zaga com 3 jogadores. O Renzo Saravia, que é lateral direito, faz o papel de um zagueiro pela direita, Bruno Fux é um zagueiro central e o Júnior Alonso um zagueiro pela esquerda. No meio campo tem 2 volantes, o Otávio e o Alan Franco, são os mais cotados para começar jogando. O Gustavo Scarpa faz o papel de um ala, bem aberto pela direita. O Guilherme Arana ataca muito, é um ala pela esquerda. O Bernard tem jogado como um meio atacante mais centralizado.
cai ali pela direita, mas enfim, como uma espécie de camisa 10, e a dupla de ataque do Atlético deve ser formada por Paulinho e Eduardo Vargas, isso porque o Hulk está em recuperação de lesão. O Atlético tem outros jogadores que poderiam atuar aqui nesse comando de ataque, né? Por exemplo, o Cadu, que foi inclusive titular na vitória contra o CRB, é uma alternativa, e o Daverson, né, que foi contratado recentemente, também tem boas possibilidades de estrear no Clássico, mas acredito que o Vargas começa jogando e o Daverson fica como opção para entrar durante o jogo, tá? Então eu vou fazer o cara a cara considerando o Vargas aqui, mas se fosse o Daverson não ia mudar muita coisa, pelo menos nessa montagem, nessa projeção. E por que eu falei da necessidade da gente fazer ajustes aqui nos esquemas táticos? Justamente porque o Atlético joga com 3 zagueiros, o Cruzeiro com linha de 4 na defesa, e tem ali algumas variações, alguns jogadores que ficariam, digamos assim, sem ter com quem comparar. Então vamos olhar por característica. O Saravia joga como zagueiro, mas ele é um lateral direito de formação, então a gente bota ele para disputar com o William. O Bruno Fux é um zagueiro destro, pode disputar com o Zé Ivaldo, da mesma forma que o Júnior Alonso é um zagueiro canhoto, a gente bota ele para disputar com o Vidalba. E o Guilherme Arana, que joga como um ala, como um jogador de muita liberdade ofensiva, ele é lateral esquerdo, assim como o Marlon. Então a gente tem aqui uma disputa por posição de laterais esquerdos. Passando aqui para o setor de meio campo, o Cruzeiro joga com 3 meio-campistas aqui, 2 são volantes e 2 são meias, né? Porque o Barreal não dá pra gente considerar que ele seja volante. Então é mais fácil ajustar aqui Matheus Henrique, Romero para disputar com Otávio e Alan Franco, são 4 volantes, e tem um menino gritando e um cachorro maluco, ou um cachorro gritando e um menino maluco, eu ainda não me defini, tá? Aqui a gente pode deixar Matheus Pereira e Bernard disputando, né? Porque são meias que têm jogado nessa função centralizados mesmo. Os 2 atacantes de cada time, duplas de ataque, e aqui a gente vai ter que botar Barreal e Scarpa para disputar uma posição, tá? O Barreal não joga costumeiramente como um meia atacante aberto pela direita, embora ele tenha iniciado a sua carreira nessa posição lá no Vélez. Já o Gustavo Scarpa, que tem jogado por aqui, ele pode jogar também pela esquerda, né? Então a gente pode botar aqui Barreal e Scarpa, por exemplo, disputando uma posição aqui sem o menor problema. Dessa forma eu acho que fica um cara a cara mais justo. Feitos então todos os ajustes, agora é de fato montar aí o 11 ideal. Cássio ou Everson? Bom, são 2 goleiros que já tiveram fases melhores em suas carreiras. O Cássio teve uma espetacular atuação contra o Botafogo, né? O Everson teve uma pausa longa e ficou lesionado fora dos jogos do Atlético por um período. Se a gente considerar o auge de cada goleiro, o Cássio foi bem melhor que o Everson. A temporada dos 2 é razoável, eu acho que a temporada do Everson pode ser até melhor, mas aqui vai me desculpar, o Cássio é mais goleiro que o goleiro do Atlético, tá? Acho que o Cássio ganha essa primeira posição. Na lateral direita, William ou Saravia? O Saravia é um bom jogador, tá? Eu acho esse argentino um bom lateral. Inclusive está num momento iluminado, né? Fazendo gols, participando bastante. Fez gol no clássico lá da final do Campeonato Mineiro, inclusive. Mas para mim o William é o melhor lateral direito jogando no futebol brasileiro. Então aqui nós vamos ter vitória do William. Se jogar o Gasolina, obviamente aí ganharia o Saravia, né, galera? Na esquerda, Marlon ou Arana? Ainda que eu goste do Marlon, acho ele um bom jogador, o Arana é mais jogador que ele, é um jogador de mais recursos técnicos. Ah, e se fosse o Kaique em vez do Marlon, o Arana ganharia também. Aqui é vitória do jogador do Atlético Mineiro. Para a zaga, a gente tem aqui Zé Ivaldo, Bruno Fux, Vidalba e Júnior Alonso. A gente pode fazer os comparativos mais básicos aqui, né? Zagueiros destros, Zé Ivaldo e Bruno Fux, canhotos, Vidalba e Júnior Alonso. E eu já adianto que, para mim, tá? Opinião particular, o melhor dos 4 zagueiros é o Zé Ivaldo. Eu gosto muito do futebol do Zé Ivaldo. Fico em dúvida com relação a Bruno Fux e Júnior Alonso. Para mim o Vidalba está tecnicamente um nível abaixo deles, tá? Mas eu fico em dúvida aqui, ó, de Bruno Fux ou Júnior Alonso. Acho que os 2 são inclusive bons zagueiros, né? O Júnior Alonso paraguaio, canhoto, é um cara que até sai mais pro jogo. O Bruno Fux tem feito uma temporada boa, né? Um belo campeonato brasileiro, inclusive. Pelo momento, eu vou deixar essa zaga aqui com Bruno Fux e Zé Ivaldo e vou tirar o Júnior Alonso, tá? Então, só fazendo esse comparativo. Se fosse Júnior Alonso ou Vidalba, eu colocaria Júnior Alonso. Mas como a ideia é tentar montar a melhor dupla possível, eu acho que entre esses 4 zagueiros hoje seria Zé Ivaldo e Bruno Fux.
Aqui no meio campo, hein? Aqui fica interessante, porque a gente tem Otávio, Lucas Romero, Alan Franco e Matheus Henrique. Esses dois volantes do Atlético têm jogado bem, né? Inclusive o Batalha, que muitas vezes joga até como zagueiro, né? O Batalha nesse momento é cotado até para começar o clássico no banco, porque o Otávio tá jogando muito bem. O Alan Franco também tem feito um bom papel. O Atlético contratou recentemente o Fausto Vera, mas o Alan Franco tá jogando melhor. E o Cruzeiro tem uma situação parecida, né? Porque trouxe o Wallace, mas o Romero tem jogado muito bem. E tem o Matheus Henrique, que já chegou jogando num altíssimo nível. Não é clubismo, tá? Mas pra mim, nessa disputa aqui, o Alan Franco é o quarto. E depois, entre Matheus Henrique, Otávio e Lucas Romero, particularmente eu acho que o volante do Atlético perde, tá? Ainda que ele tenha voltado a jogar naquele melhor nível, né? Que a gente viu o Otávio jogando na época de Atlético Paranaense. Ele tá jogando muita bola. Mas, pra mim, Matheus Henrique e Lucas Romero são os melhores volantes em questão. Entre os meios, a gente tem essa disputa que foi adaptada, né? De Álvaro Barreal com Gustavo Scarpa. E aqui eu acho que é uma vitória até fácil pro jogador do Atlético, tá? Acho que o Gustavo Scarpa faz uma temporada melhor e é um jogador mais determinante do que o Álvaro Barreal, ainda que eu goste bastante do futebol do meia argentino. E entre Matheus Pereira e Bernard, né, que tem sido aqui os meia atacantes, o Bernard é um bom jogador, voltou recentemente ao futebol brasileiro, mas o Matheus Pereira é melhor que ele, acho que isso aqui pra mim é líquido e certo, tá? Então a nossa dupla de meias fica com Pereira e Scarpinha. E para montar essa dupla de ataque a gente tem alguma dúvida, porque nenhum dos quatro aqui tá comendo a bola, vivendo aí o melhor momento da carreira, né? O Paulinho, entre os quatro jogadores aqui, para mim disparadamente é o melhor, tá? Ainda que eu considere o Paulinho até mais um segundo atacante, mas ele é o melhor dos quatro aqui, para mim não tem muita dúvida. O Caio Jorge ainda nem fez gol pelo Cruzeiro, né? É fato que está iniciando a trajetória, a gente tem que ter paciência, mas já perde essa disputa aqui. E aí ficaria entre Lautaro Dias e Eduardo Vargas. E a maior prova que essa não é uma disputa do mais alto nível aí no ataque é que tanto o Lautaro Dias quanto o Edu Vargas têm 4 gols marcados na temporada cada um, né? É fato que o Vargas jogou mais minutos, mais partidas também, mas o Lautaro somando aí 1 gol pelo Cruzeiro e 3 pelo Del Valle, né? Num total de 13 partidas. Já o Vargas jogou 26 jogos, mas muitas partidas entrando no final, a minutagem deles nem é tão diferente assim, tá? Então aqui por uma preferência pessoal mesmo, eu vou de Lautaro Dias, que é um jogador mais lutador, né? É um jogador que busca mais a bola, incomoda zagueiro, enche o saco ali. O Vargas é um jogador que tecnicamente tem bons recursos, mas às vezes me parece um pouquinho desligado, né? Meio desconcentrado. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, eu acho que o Lautaro ganha essa aqui do Vargas, tá? Então, se é para montar aí o melhor 11, o time que eu coloquei aqui, teria o goleiro Cássio, zaga com Zé Ivaldo e Bruno Fux, laterais William e Arana, meio campo com Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Gustavo Scarpa, ataque com Paulinho e Lautaro Dias. A gente pode até trocar aqui, né? Porque o Lautaro também faz esse papel pelo lado e o Paulinho tem mais gols. São 14 gols marcados na temporada em 38 jogos. O Paulinho que estava suspenso, né, no início da semana, mas conseguiu o efeito suspensivo e vai jogar o clássico. E é óbvio que se o Atlético tivesse o Hulk à disposição, o Hulk ganharia do Lautaro, né? A gente teria uma dupla de ataque de atleticanos. No final das contas, então, o time ideal aqui, né, no cara a cara, ficou com 4 jogadores do Atlético Mineiro e 7 jogadores do Cruzeiro. Talvez eu esteja sendo um pouquinho clubista, talvez, mas isso indica pelo menos que a gente não tem mais aquele cenário em que o rival tem uma prevalência em relação ao Cruzeiro. Acho até que time por time a gente tem hoje um cenário de equilíbrio, né, mas se tem que pender para algum lado, eu até acho que o Cruzeiro hoje tem um elenco com alternativas melhores e tem feito um trabalho coletivo mais interessante. Não apenas por estar à frente na tabela do campeonato, mas por ter uma projeção de futebol jogado melhor também. Eu vejo esse time do Cruzeiro evoluindo bastante. Tá feita então a montagem aí do time ideal, né? O cara a cara de Cruzeiro e Atlético Mineiro para esse clássico, sabadão, 9h30 da noite, tá? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, tá? Aproveita lá as promoções da Betfair e nesse sabadão, 3 da tarde, a gente faz uma live pré-jogo, tá?
lá o pré-jogo de Cruzeiro e Atlético, aí já com lista de relacionados, tudo mais. Sabadão, 3 da tarde, então vocês cheguem aí pra gente resenhar, até porque o jogo é só à noite, né? É só mais tarde e depois do jogo tem live, mas enfim, tem toda uma burocracia aí, porque o jogo é no Mineirão, vai ter estádio lotado, aquela coisa linda, mas é um pouquinho difícil a logística pra voltar também. Demorou? Mas então, sabadão, 3 da tarde, tem live pra gente falar sobre o clássico e qualquer novidade que aparecer também sobre o noticiário do Cruzeiro. Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!